Olá, eu convidei para conversar hoje comigo o ministro dos Transportes, Renan Filho, que é um dos ministros que tem sobre si a responsabilidade de alavancar os investimentos que são fundamentais para a retomada do crescimento econômico. No ano passado foi bom e o governo agora tem a responsabilidade desse ano, tarefa de manter esse bom crescimento ou chegar perto disso. Eu vou conversar sobre os projetos do Ministério, mas também um pouco sobre política. Ele é senador, licenciado para ser ministro dos Transportes, e o nome mais jovem de um clã político muito forte do Nordeste do país, os Calheiros, como o sobrenome Renan Calheiros Filho denuncia. Ministro, muito obrigado pelo seu tempo, pela gentileza de vir aqui ao Metrópolis. Eu queria começar lhe perguntando sobre o PAC, né, em que seu ministério tem muitas obras. Existe uma dúvida sobre qual vai ser a capacidade desse novo programa de aceleração do crescimento de ser robusto de fato. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O que o Ministério está fazendo para conseguir que o PAC deslanche? Olha, primeiro obrigado pelo convite, Amado, parabéns aqui pela estrutura do Metrópolis, certamente ajudando o jornalismo profissional brasileiro a ter uma nova voz. Eu queria colocar que o grande foco do PAC é priorizar obras de interesse nacional, a fim de impulsionar o desenvolvimento no curto prazo com as próprias obras e com o fortalecimento do investimento, mas, sobretudo, criar externalidades positivas para que o Brasil tenha condição de crescer ainda mais no futuro. Tamanho de investimento é sempre uma discussão muito interessante, mas, a meu ver, o mais importante são cumprir dois desafios. Primeiro, investir mais do que o Brasil vinha investindo, porque o teto de gastos transformou o Brasil num dos países que menos investiu entre todas as economias relevantes. Isso nós já estamos fazendo. E segundo, escolher bem os projetos para que eles tenham um impacto significativo na economia de maneira geral. Isso o governo tem feito de maneira republicana, ouvindo os governadores, prefeitos de capitais, a fim de selecionar os projetos. Porque o volume máximo de investimentos, ele tem que ser o que o novo arcabouço fiscal permite, para que a gente amplie investimento e garanta sustentabilidade fiscal que permita conter a inflação e colocar a taxa de juros para baixo. Porque assim, aumentando os investimentos públicos e criando as possibilidades para a taxa de juros cair, a gente cria um ambiente para fortalecer também os investimentos privados. E é esse somatório de esforços, mais investimentos públicos com sustentabilidade fiscal e mais investimentos privados que empurram para frente a economia. Por isso, eu acredito muito no modelo que está sendo empreendido pelo presidente Lula, tanto na economia quanto nas áreas de infraestrutura, para que a gente veja o Brasil ter um crescimento continuado ao longo desses 4 anos. Vamos falar sobre alguns projetos em específico. Tem uma obra muito importante rodoviária, BR-319, que liga Porto Velho a Manaus e que precisa de uma série de reparos. Algumas áreas estão intransitáveis, mas é um projeto que está ainda sob análise do IBAMA até hoje. Como é que tem sido essa conversa? Porque eu me lembro no início do governo, quer dizer, há mais de um ano já, a gente estava falando disso e passou-se o ano e o IBAMA ainda não saiu de cima da análise ambiental. Em que pé que está 319? Ela é uma rodovia não pavimentada ainda em alguns trechos entre Porto Velho e Manaus. Ela tem uma parte em pavimento asfáltico e uma parte de 400 quilômetros sem pavimento algum. Por isso, em algumas épocas do ano, especialmente no inverno amazônico, onde chove todos os dias e durante os dias uma boa parte do dia inteiro com chuva, ela tem dificuldade. Esse projeto, ele é um projeto que precisa garantir sustentabilidade ambiental. Porque não adianta também você pavimentar uma rodovia se ela induzir o desmatamento de maneira contundente. A gente precisa garantir sustentabilidade ambiental. O governo do presidente Lula tomou algumas decisões acerca da BR-319. Primeiro, incluiu no PAC, ou seja, priorizou o investimento. Segundo, determinou que eu criasse um grupo de trabalho para fazer uma ampla discussão com todos os setores, e esse grupo de trabalho chegou ao final recentemente, na última semana, na semana passada. Agora eu vou receber o relatório e as informações preliminares que possuo é que, com o tipo de investimento que a gente está sugerindo, uma estrada parque, em que as pessoas tenham que se identificar ao entrar nela, que não possam entrar com
com equipamentos agrícolas pesados, que não possam entrar com motosserras, ou seja, ela vai ser uma estrada monitorada a fim de garantir a sustentabilidade, mas ao mesmo tempo garantir à cidade de Manaus um acesso por asfalto. Porque veja, Amado, talvez seja Manaus a única cidade do mundo, e que no nosso caso é uma capital de estado, com mais de 2 milhões de habitantes, que não tem acesso por asfalto. Então isso cria um problema grave. A gente assistiu isso na pandemia da Covid-19. A gente assistiu isso muito recentemente, porque parte dos insumos que chegam a Manaus, inclusive alimentos para as pessoas, chegam de maneira fluvial, pelos rios. Só que quando há uma seca, e nós estamos vivendo aí períodos de seca intensa em algumas partes do Brasil e do mundo também, e chuvas intensas em outras, em virtude do El Niño, isso impede a chegada de até alimentos na própria cidade de Manaus e em outras cidades do estado do Amazonas. Por isso é que a gente precisa ter uma rodovia como essa, para a gente ter uma redundância. Quando tiver dificuldade de chuva, tem a rodovia, mas essa rodovia tem que ser uma rodovia sustentável e ela vai enfrentar o desafio de levar em consideração temas que nunca foram levados em consideração para a construção de rodovias no Brasil. Ela será monitorada, ela terá passagem com segurança para toda a fauna existente na região, ela vai exigir o acesso e o destino da viagem de todos. Se aquele veículo que entrou no primeiro ponto de controle não sair, e ele deveria sair pelo que ele relatou, ele vai ser buscado na região, de maneira que é uma rodovia importante, ela será uma rodovia especial para a circunstância, e eu acho que agora nós encontramos um modelo. Precisou mesmo de um tempo de discussão, porque o governo anterior queria só fazer a rodovia. E fazer só a rodovia e estimular a produção agrícola na região, talvez não fosse o ideal. O ideal é garantir a sustentabilidade ambiental da Amazônia e, ao mesmo tempo, garantir a infraestrutura capaz de levar as pessoas por automóvel, por ônibus, a Manaus, garantindo um ambiente para o abastecimento da cidade. Esses cuidados, eles são para evitar o que os ambientalistas temem, que é o efeito espinha de peixe, né? Que vão se criando estradas vicinais e aumentando o desmatamento e por aí vai. Com isso, o senhor considera que o IBAMA vai aprovar? Eu acho que esse novo modelo, o diálogo está muito avançado com o IBAMA. Eu acredito que nós teremos licença ambiental para fazer a obra, garantindo a sustentabilidade e evitando esse fenômeno das espinhas de peixe que ocorreu em outras rodovias no Brasil, e é importante que não ocorra lá, que seja minimizado, a fim de que nós possamos garantir a sustentabilidade ambiental, mesmo com a obra que seria, obviamente, o ambiente ideal. No geral, como é que está a relação com o IBAMA? A greve afetou de alguma maneira a autorização de obras? Não, eu acho que a relação tem sido muito boa, porque não há negação da importância do IBAMA. Há necessidade de obras de infraestrutura. O Brasil é um país que cresce, precisa escoar a produção do agro do Brasil Central. Eles têm noção dessa necessidade, que é uma necessidade premente, impositiva. Isso ajuda o Brasil, porque traz divisas pela nossa balança comercial positiva, que no ano passado chegou aí a cifra de 100 bilhões de dólares. Isso é muito representativo para o país, mas precisa ter sustentabilidade ambiental, como todo mundo preconiza. E não há mais aquela disputa entre a ciência e o negacionismo. Todo mundo entende o que aconteceu no passado, quais são as providências capazes de mitigar os erros, e nós temos trabalhado juntos. Eu tenho conversado pessoalmente com o Rodrigo, presidente do IBAMA. Nesse grupo de trabalho nós incluímos o IBAMA, tem sido feito um trabalho técnico aprofundado a fim de garantir uma obra que permita avanço na infraestrutura, mas permita também a preservação ambiental. Eu acho que esse é o grande desafio do século XXI. Além disso, precisa ser uma obra resiliente, capaz de resistir cada vez mais às intempéries climáticas que o mundo tem experimentado. Por isso, há caminhos dentro dessa discussão. Eu acredito que no passado não houve avanço, justamente porque o pensamento era muito divergente entre o órgão e a própria filosofia do governo. Agora eu acho que a gente tem condição de fazer as duas coisas e de fazer uma coisa mais equilibrada, menos radical de lado a lado. Outra obra estratégica do Ministério é a Ferrogrão, que o STF, em setembro, salvo engano,
no ano passado, suspendeu, numa decisão do ministro Alexandre de Moraes, a ação que questionava uma lei que emperrava o andamento do projeto. Queria pedir ao senhor para explicar em que pé que está hoje a Ferrogrão e se o Ministério continua apostando na viabilidade econômica e ambiental da obra. Sim, o Ministério continua apostando na viabilidade econômica e na viabilidade ambiental também, e a gente está atualizando o projeto da Ferrogrão, a fim de, com o projeto atualizado, custos, viabilidade para concessão à iniciativa privada, checando se haverá necessidade de aporte com recursos públicos ou não, a gente tomar uma decisão de governo, qual será o caminho legislativo para cruzar aquela reserva ambiental. No governo Temer foi editada uma medida provisória que suprimia parte da reserva, mas ampliava a reserva em outro local, e quando essa medida provisória chegou no Congresso, a parte que ampliava a reserva em outro local, ela foi suprimida. E por isso a lei proveniente da medida provisória foi considerada inconstitucional, porque a Constituição não permite suprimir reserva florestal federal por meio de lei, teria que ser uma emenda à própria Constituição. E o governo Temer, ele tentou não diminuir a reserva, ele alterava a composição da reserva, o que de certa forma podia ter passado ali, dependendo da interpretação. Mas como o Congresso resolveu tirar a parte que estava ampliando, aí ficou claramente uma redução da área da reserva florestal, e por isso o Supremo considerou ilegal aquela legislação que possibilitava a construção da Ferrogrão. Entretanto, ele não considerou a Ferrogrão ilegal e muito menos tratou da questão da sustentabilidade ambiental, entrou no mérito se ela seria ou não seria ambientalmente correta. Ao contrário, ele só disse atualize os estudos, essa lei não pode ser dessa maneira, mas o governo pode ou apresentar um projeto de lei, verificar os caminhos legais para levar essa obra adiante. Ela é uma obra importante. Todo investimento em infraestrutura, Amado, ele tem seu tempo próprio. O que o Brasil precisa é manter todos esses projetos vivos, porque aqui e acolá a gente vai precisar deles, ou de todos juntos, ou de alguns deles. E a Ferrogrão é uma ferrovia que certamente facilitaria a exportação pelo Arco Norte, aproximaria a produção da China, do mercado europeu também, né? Isso certamente seria importante. É uma obra cara, não é uma obra barata, precisa ter também investimentos privados, né? Uma obra de em torno de 30, 40, talvez um pouquinho mais aí de bilhões de reais. Então, a gente precisa captar recursos privados também para fazê-la. Você tem uma agenda na semana que vem na Espanha que tem a ver com uma outra pauta muito importante do Ministério, que é a tentativa de otimizar os contratos de concessão, que tem algumas das concessionárias chaves desse processo são espanholas. Eu queria lhe pedir para perguntar como está a negociação com o TCU para conseguir chegar a um modelo que otimize esses contratos e qual a importância disso para o país. Está bem avançada a discussão com o TCU, eu estou muito animado para ver se agora em março consigo ter autorização para otimizar os 4 primeiros contratos de um horizonte de até 15 possíveis. Isso será muito relevante porque vai antecipar bastante investimentos. As concessionárias já estão no trecho, já tem projeto, já tem licença ambiental, então essa otimização dos contratos permitiria os investimentos agora. Diferentemente de se a gente fizesse uma nova licitação, que impõe 3 anos para a nova concessionária começar a fazer investimentos. Ou seja, novas licitações impõem investimentos pós-governo do presidente Lula. Então isso é muito significativo e nós estamos trabalhando duro por isso. Porque, como falei, como o orçamento público ele é determinado pelo novo arcabouço fiscal, nós vamos ter nesse governo do presidente 4 vezes mais recursos que eles tiveram no governo Bolsonaro, o governo anterior. Isso é significativo, haverá uma ampliação de investimento. Mas para ampliar mais, a gente tem que atrair mais o capital privado. Então a gente tem que fazer mais leilões e, ao mesmo tempo, otimizar os contratos existentes, porque isso vai fortalecer a capacidade de atrair capital privado. Então, nessa viagem à Espanha, nós vamos apresentar os nossos projetos, os novos leilões, que é o que eu chamo do pra frente, mas, ao mesmo tempo, nós vamos conversar com alguns grupos espanhóis, especialmente Arteris, que é uma concessionária espanhola que está no Brasil há um bom tempo e estava impedida no governo anterior de fazer investimentos pelo desequilíbrio dos contratos, que não foi resolvido. Agora, se resolvido, eles já tiveram uma decisão de board de que, com a otimização dos contratos, eles vão
aportar investimentos muito consideráveis, 40 bilhões de reais no Brasil. Então isso é muito significativo. Nessa visita eu espero ter essa confirmação, trazer para cá para as discussões com o Tribunal de Contas da União, ao mesmo tempo que vou fazer um convite para as concessionárias espanholas e outras da Europa que estarão também reunidas por lá, para que elas possam voltar a investir no Brasil, dado que agora a gente otimiza os contratos, tem um ambiente de mais segurança jurídica, de mais previsibilidade e de atratividade, porque os nossos projetos são bons comparados com projetos de outros países no que concerne à atratividade, ao retorno esperado. Então, a gente tem essa agenda e eu acredito que ela será exitosa. Eu espero voltar da Espanha com a garantia dos investimentos para fortalecer o nosso trabalho para otimizar os contratos. Ministro, qual é a sua opinião sobre essa disputa que existe entre as novas empresas de transporte interestadual, como por exemplo o Buzzer ou o Flixbus, e as empresas tradicionais de transporte estadual que operam por concessão? Se eu sabe, elas travam uma disputa judicial, uma disputa regulatória. Quem o senhor acha que tem razão nessa história? Olha, eu acho que é uma questão complexa. Por quê? É inegável que os aplicativos, sejam eles em que área for, eles têm uma capacidade de competir internacionalmente. É assim com o Uber, é assim com o 99, e tem aplicativo de ônibus, de helicóptero, de avião, ou seja, essa é uma tendência nova, né, que reduz custo, que facilita, que impõe uma outra relação de trabalho com quem está, na verdade, prestando o serviço, que não é a própria operadora. Agora mesmo o governo está estudando a regulamentação de uma atividade laboral diferente, justamente por conta dessa questão dos aplicativos de automóveis para o transporte urbano nas cidades, no tipo Uber e 99. Então eu acredito que, porque eu acho que há uma especificidade no Brasil, Amado, que é bom a gente colocar aqui. Primeiro, o Brasil é o país do mundo que mais transporta passageiros de ônibus. Isso é um dado que pouca gente sabe. E transporta num ambiente regulatório rígido. As empresas são obrigadas a pegar, elas fazem o transporte de Rio e São Paulo, de Brasília a Belo Horizonte, mas elas são obrigadas a fazer outras linhas menos rentáveis. Então, assim, nessa discussão do ambiente mais livre, haverá possibilidade para o brasileiro do rincão chegar às grandes cidades de maneira barata? Ou a gente vai ser obrigado a manter as linhas tradicionais nessas áreas menos atrativas e liberar as áreas mais atrativas? Isso vai baratear ou vai encarecer a passagem? Porque hoje a gente vive num ambiente de subsídio cruzado. O cara faz as duas linhas, ele perde dinheiro, mas na outra ele ganha. As empresas desejam entrar só nas que são mais rentáveis ou desejam entrar em todas? Então o Brasil ele tem uma especificidade. É um país de dimensão continental, muita gente mora no interior do país e quase todo mundo precisa andar de ônibus no Brasil, diferentemente de outros países do mundo. Veja bem, o Brasil tem quase 200 milhões de tickets vendidos, mais de 200 milhões de tickets aéreos vendidos, transporte de avião. Entretanto, só 16 milhões de brasileiros compram esses 200 milhões de tickets. Ou seja, pessoas que são financeiramente mais ricas, voam mais de uma vez, enquanto a maior parte do povo brasileiro não tem condição de voar uma só vez ao ano. Essa pessoa, ou ela não viaja a longas distâncias, ou viaja de ônibus. Por isso há um mercado que precisa ser tratado com cuidado. Eu acho que nesse novo ambiente regulatório tem que sempre ir levando essas questões em consideração, porque não há tanta clareza do que acontecerá, mas, por outro lado, é inegável que as novas tecnologias tendem a apresentar soluções para tudo isso que eu estou colocando. Então eu acho que se tiver solução e puder baratear para o cidadão, acho legal. Acho que a gente não deve dar o passo maior do que a perna de tentar liberar tudo e daqui a pouco a gente está com um cidadão mais pobre sem condição de viajar no Brasil. Porque não tem um ônibus para ele, né? Não teria ônibus para ele. Teria rota para ele. Então isso seria um problema. Esses são os dois lados da moeda e precisa ter uma discussão séria, não negacionista e equilibrada. Falar um pouquinho de política. Ainda tem salvação na relação do governo com seu conterrâneo Arthur Lira? Ou esses esforços que o presidente Lula segue fazendo são infrutíferos?
Eu acredito sempre na capacidade política do presidente Lula, né? Ele tem feito muitos esforços a fim de manter uma relação institucional e uma relação e uma capacidade de diálogo a fim de tornar produtiva a agenda legislativa do país nessa interface com as necessidades do Poder Executivo. E eu acho que ele está correto, né? O Arthur não é muito fácil de relação. Ele tem um estilo muito próprio. Até dentro da própria Câmara, as pessoas percebem isso. E muito mais difícil ainda é a relação com o governo. Mas que o presidente Lula tem feito um grande esforço, isso tem. Sobre ano que vem, janeiro de 2025, qual é a sua posição? O governo deve acompanhar o Arthur Lira e apoiar o candidato que ele escolher para a sucessão ou deve tentar construir uma candidatura própria de oposição ao Lira? Não sei se é candidatura de oposição, tem várias candidaturas colocadas. O que eu vejo é o governo olhando o que vai acontecer, até porque a gente tem, antes das eleições, o primeiro semestre desse ano, que é um semestre muito relevante e ninguém vai resolver essa questão nesse primeiro semestre. No segundo semestre, Amado, é eleição. Então, assim, também não vai resolver nesse período. Eu acho que essa discussão ela se dará lá para novembro, com um afunilamento. E eu acredito que as candidaturas postas, né, tem candidaturas de vários campos que apoiam o governo. As candidaturas postas, elas vão se manter. Eu nem vi ainda uma candidatura do governo mesmo, uma candidatura do PT, mas eu acho que o governo pode ter vários caminhos. Eu acho que tem que discutir ali e verificar qual o melhor caminho. O que eu acho errado é que, eu sempre digo, que acho que o governo tem que ter o direito de colocar a sua opinião, de conversar com os candidatos e verificar qual é o candidato que vai defender a independência do poder, o fortalecimento do poder legislativo, mas também tem condição de ter uma consonância com a agenda do governo federal para que a gente consiga fazer as reformas, ajudar o Brasil a crescer, a retomar assim com mais força ainda do que esse primeiro ano o crescimento econômico, a geração de emprego. Já estamos no recorde de empregos, mas precisamos gerar mais, isso precisa significar mais renda, mais consumo para ajudar a economia, porque esse é o desafio do governo do presidente Lula. O presidente Lula não quer fazer um governo na pauta de costumes, não quer fazer um governo discutindo o que não é o central para a nossa população. Ele quer fazer um governo que recoloque o Brasil na agenda do crescimento. Você defende a candidatura à reeleição do Lula? Eu acho que a candidatura à reeleição do presidente Lula é o melhor caminho para o país. Por quê? Porque ele aglutina as forças de centro-esquerda com mais tranquilidade, tem experiência, tem nesse primeiro ano demonstrado que ele pragmaticamente consegue, mesmo em meio a dificuldades, a fazer um arranjo político capaz do país crescer. Então eu acho que é natural a candidatura do presidente Lula à reeleição. Acho que ele é o nome mais forte além de tudo isso. Isso também é sempre muito relevante em disputa. Então acho que, inclusive internamente no MDB, ainda não discutimos essa questão, mas avançando dessa maneira como o país tem tido, quando nós, como o governo tem feito, quando tivermos a oportunidade de discutir internamente, eu vou defender essa posição. E defenderá que o MDB volte a ter a vice, como teve no passado, ou o senhor considera que o Geraldo Alckmin é um bom nome para continuar na vice? Eu acho que o Geraldo Alckmin é sempre um bom nome, né? O presidente Alckmin é um excelente nome, mas eu acredito que essa discussão de vice ela se dará após a discussão das mesas do Congresso, né? O MDB é um partido muito relevante. A gente tem governos estaduais, temos o maior número de prefeituras no Brasil, a eleição municipal também será importante, mas eu acho que essa discussão só se dará depois das eleições das mesas, verificando ali quem são os presidentes, quais são os entendimentos, como será a produtividade da agenda legislativa no segundo biênio, mas inegavelmente o MDB estará entre os partidos que podem eventualmente apresentar nomes, porque tem quadros experimentados, é um partido tradicional, já esteve em outros momentos com o presidente Lula, e eu defendo que a gente esteja na aliança desde o primeiro turno, diferentemente da eleição anterior, onde o MDB decidiu lançar candidato. Tem quem fale em Renan Filho para vice. É possível? Tem vários nomes no partido, né? Eu acho que o MDB é um partido que tem nomes significativos. Eu sou uma cabeça aí da nova geração do partido, né? Eu tive a oportunidade de ser prefeito 2 vezes, depois eu fui deputado federal, depois eu fui 2 vezes governador e agora fui eleito para o Senado e estou
no ministério do presidente Lula, no momento em que eu tenho tido a oportunidade de conhecer mais o país. Mas certamente lá no MDB tem excelentes nomes, como a Simone Tebet, que também é ministra, foi candidata anteriormente. Tem o governador Helder Barbalho do Pará, que tem uma carreira também muito bonita, muito parecida, inclusive, com a minha. E tem outros nomes em outros partidos. Eu acho que isso, depois da eleição municipal, depois da eleição das mesas, a gente vai dar uma olhada como é que está a correlação política, a correlação de forças políticas, melhor dizendo, para verificar qual o caminho. Mas eu acredito que o importante é o presidente Lula fazer uma aliança mais ampla do que ele fez na eleição anterior para essa eleição. Ah, é? Por quê? Porque é preciso que no governo, o presidente tem a condição de facilitar a própria eleição. A eleição anterior ela foi uma eleição atípica, né? O presidente Lula, mesmo na oposição, Amado, ele fez uma aliança mais ampla do que a do presidente Bolsonaro. Tanto que ele tinha até no primeiro turno mais tempo de televisão. Isso é uma coisa atípica, principalmente porque o Bolsonaro governou muito proximamente ao centrão. Mas o presidente conseguiu fazer uma aliança ampla. Depois ele ampliou essa aliança ao formar o seu ministério. E eu acredito que na reeleição ele precisa trazer algumas forças que não estiveram com ele no primeiro turno, a fim de reforçar o seu discurso e de demonstrar que o governo dele é um governo de reconstrução nacional e que, se fez o Brasil crescer nos primeiros 4 anos, pode fazer de maneira mais ampla se somar esforços. Eu acho que esse é um discurso em que as pessoas compreendem bem, e eu acho que é mais ou menos como o presidente vai chegar na reeleição. Ministro, em São Paulo, os prováveis candidatos a prefeito que vão para o segundo turno são ambos da base, no sentido pelo menos partidário, né? Porque o Guilherme Boulos é do PSOL, que é do partido, que é apoiado pelo Lula e é da base, e o Ricardo Nunes não é apoiado pelo Lula, mas é da base no MDB. Ali tem potencial para se criar uma crise entre o MDB e o PT, tendo ou não tendo, mas qual cuidado que o Ricardo Nunes tem que ter nessa candidatura? Eu acho que não vai criar crise, né? O presidente Lula está agora na terceira vez à frente da presidência da República. Ele já disputou outras eleições e já houve enfrentamentos semelhantes em cidades parecidas. Talvez não em São Paulo, onde era mais tradicional o enfrentamento do PT com o PSDB. Né? Agora o MDB, que era vice do Bruno Covas, vai disputar a reeleição. Eu acredito que o Ricardo tem um amplo espaço para fazer um discurso de centro. E, na verdade, o que eu tenho observado agora, na disputa dele com o Boulos, é que os dois estão disputando o centro. Eles não estão disputando os extremos, eles estão disputando o centro. O Ricardo tem um apoio do Bolsonaro. Que dificulta essa estratégia um pouco. Dificulta essa estratégia, ele tenta se equilibrar e, obviamente, quanto mais bolsonarista ele ficar, na minha visão, aumenta mais a chance dele ter problema, né? Tanto de ordem política quanto eleitoral. Então eu acho que ele está numa construção complexa, assim como é a própria eleição do Boulos. Não é também uma eleição de organização tão simples, né? Ele fez um movimento agora com a Marta de vice, que eu acho que amplia um pouco a candidatura, e eu acho que o Ricardo deveria também tentar ampliar a candidatura dele, ampliar o leque de diálogo com a sociedade. Esse é o desafio que vai se dar. E para nós, do governo do presidente Lula, o presidente não tem sido... não tem determinado como a gente deve agir, mas é óbvio que se estiver ali colocado um palanque que vai agredir o trabalho do governo federal, obviamente qualquer ministro se sentirá incomodado de estar ao lado. Tá certo. Ministro, muito obrigado pelo seu tempo, sucesso na viagem e vamos seguir em contato para falar sobre todas as obras tão importantes para o país. Obrigado. Eu que agradeço, Amado. Um grande abraço. E a você, muito obrigado pelo tempo, pela audiência. Fica sempre atento que eu vou trazer uma conversa interessante para você. Valeu!